E a gente não é ensinado a lidar com dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa muito distante da gente, assim. Meus pais também, eu não tinha mesada, então a gente não sabe gerir esse dinheiro. E aí, de repente, você é jogado no universo, tipo, no mundo vai trabalhar, às vezes a gente se mete em dívidas de cartões de crédito, a gente já tem esse dilema na nossa vida pessoal, e aí quando você vai empreender, isso que você falou desse distanciamento pro empreendedorismo é ainda maior, né? Porque se eu não sei gerir a minha vida, como é que eu vou gerir uma empresa, né? E tem esse lugar também que eu acho que é importante a gente falar sobre o empreendedorismo. Tem o lance do preparo, mas hoje eu vejo muitos jovens empreendendo com negócios sociais, muito na perspectiva de resoluções de políticas públicas. E o jovem, se a gente para pensar, isso é trágico. Porque a gente não devia estar preocupado em empreender questões para pensar em competência socioemocional para jovem, para pensar em reforma de casa. Isso é triste, na real. Não é legal. O jovem devia estar na outra perspectiva de como é que a gente consegue energias renováveis, como é que a gente consegue construir inteligência artificial para fazer outras paradas. E a gente esbarra muito em empreender por necessidade para resolver alguma problemática que, na maioria das vezes, é gerada pelo Estado. E a questão do empreendedorismo, da gestão financeira, passa muito pela educação e a gente não tem, assim, no Brasil, né? A gente mal aprende o português e a matemática corretamente. Imagina a gestão financeira, né? Sim. A gente não consegue ter esse olhar. E aí a gente cria uma galera que não consegue ter um desenvolvimento, a gente cria uma sociedade que não consegue ter um desenvolvimento intelectual em nível de debate, em nível de conseguir avaliar processos mesmo. Hoje você cria um produto, infelizmente, dentro da periferia, e às vezes é algo inovador, mas por ignorância das pessoas, às vezes não consegue avaliar se é bom ou ruim, ou nem dá oportunidade de chegar nesse nível de avaliação. Então a gente já perde milhares de pessoas nesse limbo já, de não conseguir dar oportunidade para ela mostrar e apresentar o seu produto, conseguir ter uma desenvoltura maior. E a gente não vai conseguir ter empreendedores de qualidade que saiam desse lugar, né, de ser o único funcionário da sua empresa e comecem a gerar emprego, gerar renda, gerar desenvolvimento territorial, se a gente não expandir na educação. E aí eu não estou falando aqui dos 18 anos, 20 anos que a gente passa na escola pública, não. É educação profissionalizante mesmo, que a gente consiga trazer o empreendedorismo de outra fórmula, que a gente pegue o Banco do Povo, que é um banco que tem aqui em São Paulo, que é para microcrédito de empreendedorismo, e fazer com que ele dê dinheiro para quem é negro e para quem é de periferia também, para que a gente consiga minimamente disputar. Porque você pega quem é do audiovisual como eu hoje, a gente é desleal. É desleal, você não compete. Você fica com o que sobra do mercado. Porque o cara tem uma câmera de 100 mil reais, uma produtora, a Maria Farinha, como é que eu disputo com ela? A minha máquina mais cara custa 10. E eu ainda vou demorar 10 anos para pagar ela. Então, assim, a gente não tem condições mínimas. E eu não acho que o mercado tem que ser aquela ciranda, sabe? Todo mundo tem que ter condições mínimas para competir. Mas minimamente, a qualidade de informação, quando você sai desses programas gratuitos ou fornecidos por algum órgão do Estado e você vai para a rede privada, é surreal. É surreal. Você pega... Eu empreendi junto com o Fábio Seixas, que é dono do Festival PEF, uma startup que se chama Educadeiras. A gente está muito pequenininha, mas basicamente a ideia é o seguinte... Todo curso que vocês já fizeram na vida de vocês tem uma cadeira vazia. A ideia é ocupar essas cadeiras com empreendedores periféricos para que eles consigam se desenvolver. A gente rodou o protótipo em 2019, aí teve a pandemia e a gente está se reestruturando de novo. Mas quando você pega um jovem de periferia e leva ele para um curso de alta liderança, de estratégia, você mudou a perspectiva do cara. É surreal a diferença. Quando você começa a falar de estratégia, quando você começa a falar de oratória, quando você começa a trazer conteúdos parrudos, o olhar que ele tem para empreender é outro.
Porque ele começa a entender que, às vezes, a problemática que ele tem dentro do negócio dele passa pela comunicação, pela forma que ele se comunica. Se ele tem negociação, por exemplo, ele chega no fornecedor e começa... É outro lugar quando você tem essa bagagem. De você falar, ó, vende pra mim, eu te pago em 6, você vai receber. Nem que eu venda meu carro, você vai receber. Você tá negociando. Quando você tem essas ferramentas, é outro mundo. É surreal, assim. Muda totalmente, né? Muda. Assim, eu sou muito grato de ter crescido, né? Cresci num bairro de classe média. Porque eu acho que é sobre isso que você está falando, né? Sobre a perspectiva possível de ser enxergada, né? Ali eu me lascava todinho, né? Enquanto eu ainda estava correndo atrás de comer, os meus amigos todos ali estavam trocando de Nike, né? E eu olhava e falava, cara, eu nunca vou ter um Nike ali. Mas eu sabia que existia aquele Nike. Eu sabia que o pai do meu amigo tinha uma empresa. Eu já sabia o que era ter uma empresa. Então, de certa forma, eu já estava em contato com isso daí. Acho que falta um pouco disso também, né? Da gente levar para essa camada. Quando a gente olha e fala assim, Capão tem 500 mil pessoas. Mano, puta mercado potencial ali, né? Mas tem o rolê da ponte para cá também, né? De você conseguir enxergar e falar assim, eu posso empreender aqui para cá, mas também transcender, né? E ir lá pro lado de lá da ponte e oferecer, porque realmente são perspectivas muito diferentes. Assim, você se expandir e oferecer essa visão para quem está ali num mundo mais fechado, sem acesso, realmente é um rolê muito louco. Legal esse Educadeiras aí, hein, cara? Porque traz esse contexto, né, cara? E de trazer o cara pra perto, assim. E aí a gente começa... Quando você tem uma experiência como essa, e a base sempre proporciona para as pessoas que são de periferia espaços dentro das metodologias que a gente trabalha, comunicação não violenta, as vivências que a gente tem com o Panapanã, com Ressurgência, a gente coloca esse jovem, esse empreendedor, num lugar tão genuíno que ele começa a ter um outro nível de perspectiva. E aí, quando ele destrava essa chavinha de não só pensar para o seu bairro... Lembra que eu comecei falando aqui, quando você faz alguma coisa em São Paulo, você está falando da América Latina? Uhum. Sim. Potencial para o mundo. Quando ele destrava esse lugar, é uma perspectiva de transformação surreal. Porque ele entende que ele pode vender para o vizinho dele, vender para o bairro dele, vender para a cidade dele e vender para o Brasil inteiro. E para fora do Brasil. Você só tem que encontrar o canal. Sim. Gostou desse conteúdo? Ele é um recorte do Granatumcast. O episódio completo tá lá no nosso perfil. Então é isso. Curte, comenta, compartilha e segue o Granato.